Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Meio-Dia. Você que está aí nos ouvindo, acompanhando conosco cada dia uma palavra de Deus abençoada, que Deus continue falando ricamente ao seu coração, que você possa nessa tarde mais uma vez ser inundado pela presença do Senhor. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Que você possa estar sendo alcançado da mesma forma com a presença do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho para você poder estar recebendo notificações e ser também abençoado cada dia mais e mais. Ao longo do que eu vou estar falando aqui, você pode estar usando o chat para colocar aí os seus pedidos de oração. Se você for abençoado por esta palavra, compartilhe ela para outras pessoas, para amigos, familiares, para que elas também sejam abençoadas. Você pode entrar aí no nosso canal, no históricozinho aí, e você vê que tem tantas palavras de Deus para você, e certamente tem uma que vai preencher o vazio que talvez está no seu coração. Amém? Eu queria nessa tarde, início de tarde, falar com você sobre acessando as promessas de Deus. O texto, eu vou trabalhar com dois textos base, que o primeiro está em Mateus 24, versículo 35, que diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Também em Lucas 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu quero falar sobre as promessas de Deus. O que é promessa? O dicionário fala que promessa é o cumprimento de se fazer algo para alguém. É aquilo que promete, é aquele que promete algo e cumpre aquilo que falou. Palavras sinônimas de promessa tá compromisso, comprometimento, pacto, palavra empenhada, obrigação, voto, juramento, esperança e expectativas. Quando falamos de promessas, falamos daquilo que alguém direcionou a nós. Você já parou para pensar quantas promessas Deus tem para nós? Quem nunca foi tomado por uma expectativa de uma promessa de Deus? Quem nunca não queria ouvir um homem de Deus vindo falar assim diz o Senhor para a sua vida e trazer uma palavra profética de promessa sobre a sua vida? Como cristãos, nós certamente já ouvimos falar, que existem inúmeras promessas do Senhor contidas na sua palavra. Mas a pergunta que eu faço é: será que nós estamos esperando realmente o cumprimento dessas promessas em nós? Será que nós realmente estamos vivendo de acordo com aquilo que essas promessas colocam para nós? E o mais importante, meus amados, será que nós estamos acreditando que essas promessas são para nós? Infelizmente, na realização ou na realidade de muitos de nós somos envolvidos pelos pecados, somos envolvidos pelos problemas, pelas situações, e nos esquecemos muitas vezes de entrar nessa atmosfera ou neste mundo, ou nos apropriarmos das promessas do Senhor. E por isso que nessa tarde eu quero falar um pouquinho com você sobre promessas. Na verdade, é que essas promessas de Deus, elas estão sobre as nossas vidas, querendo você ou não, acreditando você ou não. Essas promessas são vivas e elas são reais nas nossas vidas. Mas pastor, então se elas são vivas, elas são reais, por que elas não estão se cumprindo na minha vida? Eu quero dizer para você 3 pontos de coisas que podem estar impedindo as promessas de Deus de se cumprirem na sua vida. Aquilo que está te impedindo talvez de você acessar esta promessa na sua vida, na sua casa. A primeira coisa que pode estar impedindo você de acessar esta promessa é que nós estamos pedindo o que já nós temos, o que já é nosso. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis
mal. Esse texto, o contexto que Tiago está colocando aqui, ele está falando sobre finanças, ele está falando sobre a provisão de Deus. E ele estaria agora tratando a igreja a respeito da ganância, porque as pessoas estavam querendo muito, pedindo a Deus algo, mas aquilo que não era propício para eles, aquilo que iria trazer para eles o dano. Por que que isso ia trazer dano? Porque quando nós levamos o nosso coração para a nossa provisão vir do dinheiro, quando nós achamos que a nossa provisão vem do nosso trabalho, quando achamos que a nossa provisão vem do fruto do nosso trabalho, nós deixamos de viver as promessas de um Deus que cumpre, um Deus que provê. Nós temos que entender, meus amados, que todas as nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Então, quando o texto fala que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio deleito, nós pedimos para a nossa própria, muitas vezes, condenação. Você quer ver outro aspecto que nós pedimos e isso nos impede, porque já é nosso? Uma cura. Nós estamos às vezes clamando a Deus por uma cura que já está em nós, mas que muitas vezes, meus amados, nós não damos importância ou não damos valor ao sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É aquela pessoa que Deus toca, que Deus cura, mas que dá muito mais importância a sintomas, àquilo que vem por consequência e que em muitos casos é a mentira do diabo nas nossas vidas. Eu me lembro quando o pastor Domingos, ele esteve aqui conosco e ele falou que ele foi atomado por um câncer e ele orou e Deus o havia curado, mas naquela semana que ele recebeu o toque de Deus, ele ainda sentia alguns sintomas, algumas náuseas, algumas dores no local em que estava o câncer. E ele falou assim que ele não aceitava aquele sintoma, porque Jesus já o havia curado. Então muitas vezes nós temos a cura, mas nós estamos dando ainda razão às mentiras do diabo sobre as nossas vidas. Então estamos pedindo aquilo que já é nosso. Por isso você não está acessando as promessas de Deus. Segunda coisa que pode impedir você de estar acessando as promessas do Senhor: não estamos prontos para receber. O fato de ter promessas de Deus na sua vida não significa que você está pronto, que você está habilitado para viver essas promessas. Olha o que texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Eu vou ler na versão O Livro, que eu gostei por conta da expressão que ele usa nesse texto. Gálatas 4 diz: pense assim, um herdeiro, enquanto for criança, não tem vantagens em relação ao Criador da casa, no que diz respeito às riquezas que virá a receber mais tarde. Na realidade, ele continua dependente da autoridade do administrador de seus bens e dos seus educadores, até ao ponto determinado pelo seu pai. Quando o autor de Gálatas, Paulo, coloca para nós a respeito de quando nós somos criança, ele está falando da falta de maturidade. Então, meus amados, ele coloca que apesar das riquezas estarem à nossa disposição, apesar das promessas de Deus estarem à nossa disposição, nós não podemos acessá-las porque nós ainda estamos nos comportando como crianças, como pessoas imaturas. Paulo nos ensina, meus amados, em muitas passagens, ele usando a expressão que nós não precisamos deixar de agir como meninos. Paulo fala, quando eu era criança eu pensava como criança, eu agia como criança, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Então muitas vezes nós não estamos usufruindo das coisas de Deus, muitas vezes nós estamos vivendo as promessas do Senhor, porque ainda não estamos prontos para viver. É aquele talvez que quando há um emprego, ele perde a convicção de que Deus é o Senhor da sua vida. É aquele que às vezes começa a namorar e esse namorado te leva para longe da presença do Senhor. É aquele às vezes que casa e a sua família passa a estar acima do seu Deus. Sim, a Bíblia por inúmeras fases e textos mostra para nós que o nosso Deus ele tem que estar acima de todas as coisas, porque eu creio, meus amados, que a minha família é um presente de Deus, mas ela jamais vai ocupar no meu coração
o lugar de Deus na minha vida. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me sacrifica Isaac, é porque Deus estava desconfiando, Deus estava trabalhando no coração de Abraão para que Isaac não tomasse o lugar de Deus no seu coração. Então, meus amados, às vezes nós não recebemos, às vezes ainda não estamos usufruindo das promessas do Senhor, porque nós não estamos prontos, maduros, capazes de lidar com aquilo. Então, em nome de Jesus, eu quero ministrar que você, a partir de hoje, não será mais um menino, não será mais uma menina, mas será um homem e uma mulher de Deus. E o último ponto, meus amados, para que muitas coisas que podem estar impedindo o nosso acesso às promessas de Deus, é que tem promessas que são condicionais. Olha o que o texto de Salmos 37, versículos 5 e 6 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O texto está bem claro para nós, meus amados, que Deus ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer por nós, mas há uma condição, que é entregar o caminho, os nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor. Eu quero que você entenda que existem promessas que são incondicionais. A salvação, você não precisa fazer nada, ela é sua em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço. Como eu acabei de falar da cura, a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. É seu, é incondicional. Você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo por você. Então a promessa incondicional é aquela que você não precisa fazer nada, porque independente, você não precisa acessá-la, ela está ao seu alcance. Mas existem promessas que são condicionais. Quais são as promessas condicionais? São aquelas promessas que nós precisamos dar o primeiro passo. Deus colocou em nós alguma condição para que nós possamos iniciar esse processo das nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, meus amados, que mesmo dentro da promessa condicional, em que nós precisamos dar um passo, não é a nossa atitude, não é o nosso realizar que vai fazer a promessa se cumprir, porque independente da promessa ser condicional ou incondicional, ela vem do Senhor e o cumprimento está no Senhor. Então, quando Deus coloca uma promessa condicional, é para ver qual é a intensidade, qual é o desejo que você tem naquele aspecto, porque o realizar é dele, o fazer é dele, a provisão é dele, a cura é dele, a salvação está nele, tudo é nele e está nele. Mas quando Deus coloca uma palavra condicional, é para ver qual é o seu desejo, qual é a sua fome, qual é a sua disposição, qual é a sua abertura a respeito disso. As promessas condicionais estão relacionadas ao aspecto das nossas vidas, às vezes com relação a bênçãos terrenas, conquistas, às vezes a questões morais, às vezes até em questões espirituais, mas são promessas que vão gerar em nós essa condição através daquilo que nós cremos. Porque não adianta você falar que entregou o seu caminho ao Senhor se você não acredita nisso. Quantos estão caminhando na igreja, mas ainda não entregaram a sua vida a Jesus de uma maneira plena e completa? Deus, ele é soberano. Portanto, não pode ser manipulado. Ele não pode, você não pode barganhar com o Senhor. Ele tem um atributo chamado onisciência, ele sabe de todas as coisas. Então, meus amados, não adianta você querer impor para Deus alguma coisa, não adianta você querer determinar para Deus alguma coisa, não adianta você querer trocar, barganhar com Deus. Você não vai conseguir, meus amados, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes nós estamos querendo trocar com Deus. Eu até faço isso, mas se o Senhor fizer isso, você não vai acessar as bênçãos de Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. Então eu quero que você entenda, meus amados, que você serve a um Deus que tem promessas para mim e para você. Olha o que o salmista coloca no número 89, versículo 34, que diz: não quebreis a minha aliança, não voltarei atrás com as minhas palavras, diz o Senhor. Ou seja, aquela promessa, aquela aliança que ele fez, ele não vai voltar atrás,
ele não vai quebrar. Apesar da variação de opinião acerca da quantidade de promessas, porque se você for buscar lá quantas promessas existem na palavra do Senhor, você vai ter uma variação muito grande. Então eu vou jogar o número mais baixo que eu busquei na minha pesquisa. Existem hoje, meus amados, mais de 3.573 promessas relacionadas a Deus para você. Mas independente do número, meus amados, o que eu quero que você entenda é que Deus tem promessas para você. Ó, Deus tem promessas a respeito da nossa provisão na questão financeira, quando em Salmos 34, versículo 9 ao 10 diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltará aos que temem. Deus tem promessas para nós a respeito das nossas necessidades, quando lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz: mas o seu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Promessas do Senhor. Deus tem promessas para mim e para você na área da saúde. Olha o que diz lá Jeremias 30, versículo 17. Eis que farei cicatrizar os teus ferimentos e curarei todas as suas feridas. Uau! Deus tem promessas de sabedoria e orientação para nós. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. É só pedir. Deus tem promessas para mim e para você, meus amados, a respeito da nossa família, a respeito dos nossos filhos, ao que diz Isaías 49, versículo 25, a parte B: brigarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Promessas de Deus para você. Deus tem promessas para nós, meus amados, a respeito da paz do nosso coração. Isaías 26, versículo 3 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está aliançado em ti, enquanto deposito em ti toda a minha confiança. O texto diz que ele guardará em perfeita paz tudo aquilo que nós colocamos diante dele. Deus tem promessas, meus amados, a respeito de proteção e libertação. Provérbios 18, versículo 10 diz: o nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Ele é a nossa torre forte. Deus tem promessa para nós, meus amados, de trazer para nós um novo coração. E Ele tem promessas de perdão. Quando Isaías 36, versículo 27 diz: e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e vos darei um coração que pulsa. Meus amados, o nosso Deus é um Deus de promessas. Josué 23, versículo 14 diz: todas as promessas que Deus fez a vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de se cumprir. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor. Nenhuma palavra do Eterno falhou. Josué estava nos seus últimos momentos de vida. Josué estava agora passando o cajado para um novo líder. E as suas últimas palavras são: olha, Israel, tudo que Deus prometeu aos seus antepassados, Ele cumpriu. Eu acho legal, meus amados, quando ele coloca ali, sem exceção. Ou seja, cada detalhe, tudo o que Ele falou, Ele se cumpriu na vida de Israel. Meus amados, o nosso Deus não mudou, Ele continuou o mesmo. Todas essas promessas que eu acabei de ler são promessas de Deus para mim e para você. E são promessas que podem e vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Eu quero terminar citando duas frases. Uma de Bruno Souza, um pastor
ministro do Evangelho que diz: toda aprovação vem com prazo de validade, pois nenhuma luta é para sempre. Porém, a promessa de Deus e o seu cumprimento é para sempre. Uau! A luta que você está passando, ela tem um fim determinado. A provação que você está vivendo hoje, Deus já determinou o fim, mas as promessas do Senhor são eternas na minha e na sua vida. E para terminar, meus amados, um autor desconhecido diz: se você tem o sim de Deus, não importa a quantidade de não que você vai ouvir. Eu achei fantástica essa prova. Se você tem o sim de Deus, ainda que todo mundo fala que não vai acontecer, o que importa é o sim de Deus. Eu quero orar por você nessa tarde. Para você que desistiu dos planos de Deus, para você que desistiu dos sonhos de Deus, para você que desistiu das promessas de Deus para a sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, naquele projeto que você, na sua empresa. Não, em nome de Jesus, a promessa de Deus para mim e para você, e elas vão de se cumprir na sua vida. Deus, eu quero ministrar nesta hora, ó Pai, a promessa do Senhor, não citada, mas a promessa realizada na vida dos meus irmãos. Oh Espírito Santo, aquela mentira, oh Espírito Santo, aquele não que ele recebeu, Senhor Pai, aquilo que ele ouviu, Senhor Pai, nós queremos desmentir neste momento, desfazer nas regiões celestiais e ministramos o sim do Senhor, ministramos a tua palavra que foi lida, que foi citada neste momento, ó Pai, que nada venha nos impedir, que nós possamos nos apropriar, que nós possamos, ó Pai, naquilo que precisa tomar a primeira parte, ó Pai, tomar a iniciativa, porque cremos que o Senhor vai fazer, que o Senhor já fez nas regiões celestiais. Nós tomamos posse, Senhor Pai, de todas as promessas contidas na tua palavra para as nossas vidas. Espírito Santo, aqueles que colocaram seus pedidos, aqueles que estão clamando ao Senhor por cura, libertação, restauração, Espírito Santo de Deus, toca, Pai, aonde está esta enfermidade, e nós damos uma ordem neste momento a Satanás e a seus demônios: partam em retirada dessa vida, porque ela é de uso exclusivo do teu reino. Nós damos uma ordem a essa enfermidade: saia, porque o nome de Jesus, nós damos nessa hora autoridade ao Senhor, a essa vida, de se apropriar das promessas do Senhor. Nós queremos neste momento, ó Pai, decretar, Senhor Pai, que a paz do Senhor, a alegria do Senhor seja abundante nessa vida, nessa casa, nesta família, nessas circunstâncias, em nome de Jesus. Nós também damos uma palavra, ó Pai, damos uma palavra de ordem neste momento, para esses corações que estão aprisionados, para esses corações que ainda não se renderam aos teus pés, que haja liberdade de escolha, de viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas suas vidas. Nós damos liberdade de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, porque não há bênção maior do que estar aos pés daquele que vive e reina para todos sempre. Nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor: continua conosco nesse restante de dia, e ó Pai, que esta palavra queime no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você viva, experimente e principalmente testemunhe as promessas de Deus que estão cumprindo na sua vida. Beijo no coração, que você possa continuar sendo abençoado, porque nós somos a família Betel, uma família para pertencer. Beijo no coração, boa tarde, irmãos.